Olá! A proposta de reforma da Previdência traz mudanças para todos os trabalhadores. Quem conta para a gente é o Carlos Gabas, que é ex-ministro da Previdência. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Vivian. A gente tem ouvido como justificativa do governo para fazer essa reforma da Previdência um déficit, não é mesmo? E também comparações internacionais, colocando a idade de aposentadoria média do brasileiro abaixo da média de outros países, não é? Esse é um dado que eu tenho aqui, 59,4 anos a média do Brasil, né? E agora vai passar a ser 65 anos se aprovada a reforma. O que o governo tem falado, o que parte da elite brasileira tem falado ao longo dos anos? O Brasil gasta muito com os idosos, em comparação com a OCDE, por exemplo, com os países europeus. Ora, é fácil, dá o PIB da Europa, dá a renda per capita da Europa para o Brasil, dá as condições de vida, dá o serviço público que é prestado na Europa, que nós fazemos melhor que eles. Com essa quantidade, com esse volume aqui de pessoas em situação de miséria, em situação de dificuldade, a desigualdade no campo, na cidade, ela impõe políticas diferenciadas. Então, o nosso modelo, ele é um modelo adequado ao país. Agora, nós temos desafios? Claro que temos. A questão demográfica, o envelhecimento da a redução população. da quantidade de filhos por mulher é um desafio. A longevidade, as pessoas estão vivendo mais, também é um desafio. A quantidade de pessoas que nós incluímos na proteção previdenciária nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, nós tínhamos cerca de 30 milhões de pessoas contribuintes, protegidas pela Previdência. Nós temos 60, nós dobramos. E esse dobrar a quantidade não foi só formalização de emprego, aumento de carteira assinada, não foi só isso. Nós incluímos segmentos da sociedade com subsídios. Por exemplo, o empreendedor individual, a dona de casa de baixa renda. São contratos que nós estamos fazendo que ali na frente cobrarão um benefício. Então nós precisamos planejar isso. Eu costumo dizer que a Previdência é uma política de longo prazo. Você trabalha ela para gerações. Então você precisa planejar com antecedência. Por isso que nós vimos discutindo no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, ela editou o fórum, um decreto que criou o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Para quê? Para a gente chamar trabalhadores, aposentados, empregadores e discutir com os atores da sociedade qual é o melhor arranjo de sustentabilidade deste modelo, que nós queremos preservar, que é um modelo solidário, que é um modelo redistributivo, ele é de repartição simples, ele não tem capitalização individual, é um modelo que privilegia o coletivo, como tem que ser as políticas públicas no nosso país. O principal desafio imediato é cobrar os devedores da Previdência. O governo não fala disso. Tem lá mais de 500 bilhões de reais de pessoas que devem para a Previdência Social. Por que não cobrar esses créditos? Por que não rever desoneração? Por que não rever renúncia fiscal? Melhorar a forma de cobrar esse dinheiro que é da Previdência e parar de tirar dinheiro da Seguridade para coisas que não são da Seguridade. Então, eu costumo dizer que nós temos desafios sim, não nego, nós precisamos debater a Previdência, é preciso avançar, evoluir nas regras, porque a sociedade avançou, o mundo do trabalho é dinâmico. Então, esse arranjo, essa base de financiamento nossa, que é fundamentalmente folha de salários, precisa evoluir também. Hoje nós temos uma quantidade enorme de empresas que emprega pouco, mas que tem muito lucro, que tem um faturamento alto. A gente precisa rever esse quadro, esse cenário e mudar algumas regras de financiamento da Previdência, para a gente garantir sustentabilidade, para garantir que as empresas intensivas em mão de obra não sejam sobrecarregadas. Então esse arranjo todo deve ser feito, mas ele só pode ser feito com uma discussão ampla com a sociedade. Você não pode mudar um sistema de proteção social tão amplo como o nosso, tão profundo, que mexe com a vida das pessoas, sem discutir com as pessoas. A toque de caixa. Por que esse a toque de caixa? Por que empurrar as pessoas para a previdência privada, por exemplo, que é o que a reforma está fazendo? Está quase que obrigando as pessoas a buscar a previdência privada. Nós não concordamos com isso, nós queremos a nossa previdência pública, ela é viável. Mas então não tem déficit? Tem déficit. O déficit é fundamentalmente conjuntural. Nós tínhamos superávit até 2015. O que aconteceu de 2015 para 2017 que gerou esse déficit enorme? É uma queda de arrecadação. Não tem descontrole na despesa. A despesa segue estável. O problema é que nós tivemos uma queda brutal de arrecadação fruto da crise econômica. É conjuntura. Então você não pode, numa conjuntura adversa, você querer corrigir as contas do país tirando direitos. Nós não concordamos em mexer no tal do primário, nós queremos mexer no juro da dívida.
Nós queremos mexer na outra face da moeda, que é o financeiro, o gasto financeiro da União. Só para você ter uma ideia, em 2015 se gastou com benefícios da Previdência e LOAS 436 bilhões. Se gastou 502 bilhões com o juro da dívida. E esse ninguém fala. Os lucros dos bancos aumentam a cada ano, a cada semestre eles batem recorde de lucro. E ninguém fala de mexer no juro, que é o maior juro real do mundo. Fala em mexer na Constituição para tirar direito de trabalhador. Essa reforma, na verdade, Vivian, ela é uma destruição do sistema de proteção social que nós entendemos adequado ao país, eficiente. Ele precisa, claro, ser melhorado, aperfeiçoado, como toda regra. Por exemplo, a questão das categorias terem regras diferentes, né? O professor tem uma, o policial tem outra. Só quem conhece o ambiente de sala de aula, especialmente no ensino fundamental, sabe a dificuldade que tem de você se manter com energia, com disposição, com conhecimento, com paciência. São as professoras e os professores quem ajudam, em parte, na educação dos nossos filhos. Por que nós vamos submeter essas pessoas a ficarem até 65 anos no ambiente de trabalho? E mais, não é só isso, não. As professoras, vamos colocar que se formam muito cedo, 20, 22 anos. Você põe 49 anos de contribuição aí para ter aposentadoria integral, vai para mais de 70 anos. Você já imaginou, aqui no estado de São Paulo, tem salas de aula do ensino fundamental de até 100 alunos. Uma pessoa, uma professora, um professor com 70 anos de idade tocando uma sala de aula com 100 alunos. É inviável para ele, é inviável para os alunos. Nós queremos condições de trabalho para as professoras, para os professores e para os nossos filhos, que são os alunos. Então tá errado a mudança para o homem do campo, para a mulher do campo, para as mulheres de uma maneira geral. Nossa sociedade é machista, preconceituosa, é patriarcal. A mulher sofre preconceito na admissão, na demissão, no pagamento do salário. As condições não são iguais. Você não pode querer uma mesma regra por um conjunto de segmentos tão diferentes, no campo, na cidade, em atividades específicas, as aposentadorias especiais, que eles acabam também na reforma, é um absurdo. Tem ambientes de trabalho que, infelizmente, ainda deterioram a saúde do trabalhador. Esse trabalhador tem que ser protegido. Ele não vai chegar a 65 anos de idade em vários ambientes de trabalho, com várias atividades, ele morre antes. Então, nós não concordamos, nós queremos uma discussão ampla com a sociedade para que a Previdência tenha, sim, sustentabilidade. O sistema precisa, sim, ser aperfeiçoado, mas não destruído. Agradeço novamente a presença no nosso estúdio, esse bate-papo, os esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.